suportar frete. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente. Meio-dia e mais 4 minutinhos. Ponto final no A Voz do Povo desta segunda-feira, dia da pizza, para estabelecer o colóquio aqui com o Caio Bortolã, que já colóquio que não vai acabar em pizza. Já vou avisando desde já que o colóquio não acaba em pizza. Nunca acaba em pizza aqui. Se precisar, o bicho pega. Mas também não vamos por esse caminho não, viu, Caio Bortolã? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê no rádio, nos ouve no AM 1020 da Educadora, nos ouve e vê no Facebook, compartilhe a transmissão da Educadora no Facebook, no canal da Educadora no YouTube, educadora.tv, nos aplicativos, no portal educadora.am. Estou olhando para você, Ivan, e você está me lembrando, muito embora jamais estivesse ao lado dessa pessoa, você está me lembrando alguém que não sai do lado do presidente Michel Temer. Quem? O ministro Raul Jungmann. Ah, ministro Raul Jungmann. Não abandona... Olho para você e vejo o ministro Raul Jungmann. Do governo Temer. Ele anda com um certo cavanhaque também. É verdade, você tem razão. Agora, mas o meu cavanhaque é mais simpático do que o dele. Será que o presidente Michel tem algo a Temer ou não tem nada a Temer? Tem muito a Temer. Tem muito a Temer. Foi um trocadilho infame, né? Infâmio. Mas merecido, justo, correto. Você sabe que... Teria o presidente Michel algo a Temer? Muito, muito. Teria. Mais nós, né, do que ele. Você sabe que Michel Temer foi secretário estadual da Segurança Pública. E foi ele quem inaugurou em 1986, quando o prefeito era Jurandir da Paixão de Campos Freire, que ficou famoso como Jurandir Paixão, mas que era Jurandir da Paixão de Campos Freire, a Delegacia de Defesa da Mulher. Foi ele. A primeira Delegacia de Defesa da Mulher que funcionava, onde funcionou por muito tempo, salvo engano, o Gomide pode me ajudar, se ele estiver nos ouvindo, o 3º DP, aquele da região da Avenida Major Levi, próximo à rotatória da Vila Pisa. Não me lembro dele lá, não. A Delegacia de Defesa da Mulher funcionou lá. A primeira delegada foi a doutora Nilce Segala e quem trouxe para Limeira, enquanto secretário do governo do PMDB, à época de Orestes Quercia, foi exatamente Michel Miguel Temer Lulia. O Michel Temer, presidente do Brasil. Não lembro da Delegacia de Defesa da Mulher ali no 3º DP, não. Eu lembro dela ali na Presidente Roosevelt. É Presidente Roosevelt? Na Presidente Roosevelt. Funcionou lá, sim. Funcionou. Me lembro dela ali, não lá. Na frente da casa do doutor Ademar de Queiroz. Na frente daquela... Quase na frente daquela casa que fica na esquina do doutor Davis Barbosa. Mas é isso mesmo. Foi a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Veja como Limeira naquela época, a gente fala, né? Tinha prestígio político, né? Ela foi trazida nos tempos de Jurandir Paixão e nos tempos de Michel Temer, secretário da Segurança Pública. Michel Temer que gozava de um relacionamento de amizade com o ex-deputado e também ex-presidente do Tribunal de Contas, limeirense Antônio Carlos Mesquita. Sim. Veio muitas vezes a Limeira a convite do Mesquita. Mesquita tinha uma chácara, ficava num condomínio de chácaras promovia umas festas lá que... Promovia festas memoráveis. Políticos, né? Não só políticos, a Hebe Camargo vinha. Sim. Nair Belo casou com um limeirense, não é? Foi. Da família Francisco. Mas Hebe Camargo vinha, Nair Belo vinha, outros artistas vinham. E políticos de peso, né?
ex-governador Luiz Antônio Fleury, Fleury veio uma ex-governador vez Orestes aí. Quercia. O Fleury veio uma vez aí de helicóptero. Sim, o Fleury ou o Quercia, sim, sei lá, desceram aí de sim. helicóptero. e tal. Eu participei de algumas festas na chácara do ex-deputado Antônio Carlos Mesquita. Ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, com Orestes Quercia, com Luiz Antônio Fleury. Gente de muito peso vindo a Limeira e Michel Miguel Temer Lulia, o presidente Michel Temer. Olha o que deu. Amigo pessoal de outro limeirense de família conhecida e respeitada, da família Caran, o Milton Caran. Olha no que deu, né? Aliás, segundo consta, a esposa do presidente Michel Temer, Marcela Temer, teria sido apresentada, isso eu preciso confirmar, essa informação eu tenho de confirmar. Eu sei da amizade pessoal, da proximidade do Milton Caran, que também é do Tribunal de Contas do Estado, com o presidente Michel Temer. Mas me parece que a primeira-dama teria sido apresentada ao Michel Temer através de um contato do Milton Caran. Essa informação carece de confirmação, que o Milton Caran teria sido o cupido de Michel Miguel Temer Lulia e Marcela Temer. Eu vou dizer uma coisa para você, não é um bom assunto, sabe? Seria ideal para todos nós, para todo o Brasil, se Michel Temer fosse defenestrado o mais rápido possível, né? Muito embora o seu sucessor não seja, para mim, pelo menos ao meu modo de ver, o mais indicado, né? Mas melhor sem ele. A mim, como cidadão, não me interessa a permanência ou não do Michel Temer. Me interessa fundamentalmente que o Lula não volte à presidência da República. Isso me interessa. Você tem uma preocupação com o Lula? Que o PT não volte à presidência da República. Até porque acharam, ingenuamente acharam, que iam derrubar o PT e que o PT não fosse preparar o seu contra-ataque, não é? A Dilma foi tirada do governo, o Lula tem sido investigado, já está em 5 ou 6 inquéritos, não foi condenado nenhuma vez, mas acharam que o PT fosse cair e que não fosse contra-atacar. E contra-atacou com muita força, não é? Contra-atacou com aquele que mais ajudou, um dos que mais ajudou, em quase 14 anos de Lula e depois Dilma, Joesley Batista, que recebeu 8 bilhões de financiamento público, porque é dinheiro do BNDES, e o dinheiro do BNDES é dinheiro do povo, BNDES que é sócio, inclusive, da JBS, da JIF, a JBS Friboi, empresa do Joesley Batista. Então, ingenuamente acreditaram que o PT fosse cair e a resposta do PT não fosse passar de manifestações ali na Paulista ou em alguns locais de grande concentração popular, historicamente, não é, onde o povo vai protestar, no Recife, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo. O contra-ataque do PT veio através de Joesley Batista, que cumpriu o seu papel de amigo íntimo, né, do Lula. E o contra-ataque do PT acabou de bagunçar o nosso meio de campo, né? O meio de campo do brasileiro. Aconteceu o que aconteceu e hoje nós temos um presidente investigado, um presidente que pode ser mais um, que pode ser impedido, que pode ser tirado do cargo, e o que mais me assusta, além da possibilidade, lamentavelmente, porque parece que o povo brasileiro não aprende, de eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, o que mais me assusta é exatamente o fato do Brasil ter perdido uma pequena estabilidade que estava conquistando, porque o Brasil precisa de reformas, não é? A reforma trabalhista caminhava para sair, a reforma da Previdência caminhava para sair, o país recuperava o seu fôlego financeiramente, com a inflação caindo, com o movimento da economia timidamente acelerando, e aí o seu Joesley, no contra-ataque do PT, fez o que fez. Não que o seu Michel Temer não tenha culpa no cartório, não se trata disso. Eu não faço aqui nenhuma defesa do presidente Michel Temer, até porque eu não votei nele. Quem votou nele é quem vota no PT. Foi o petista que levou Michel Temer à presidência da República. O petista que chama de golpe a presença do Michel Temer na presidência da República faz de tudo para esquecer que votou no Michel Temer, né? Quem votou na Dilma, votou no Michel Temer.
Se a Dilma não tivesse caído, se ela fosse fazer uma viagem, se ela fosse se afastar por mais de um mês, quem assumiria a presidência? Quem assumiria a presidência é o Michel Temer. Com o voto de quem? Com o voto do petista. Porque quem não votou na Dilma também não votou no Temer. Mas a questão é que, estando sujo como está, e sendo vítima desse contra-ataque do PT como foi, hoje nós temos um presidente implicado e mais do que isso, e isso me preocupa efetivamente, um país implicado, né? Uma economia implicada e 14 milhões de desempregados. E perceba, Ivan, esse número só cresce. Eram 12, agora são 14. Sim, o que você podia esperar? Não podia esperar coisa melhor, né? Nós estamos caminhando... Nós não temos varinha de condão. Nós estamos caminhando para quase 10% da nossa população, pelo menos a economicamente ativa, né? Porque a gente tem que tirar os aposentados e as crianças. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil deve ter 140 milhões de habitantes economicamente ativos. Então, nós estamos caminhando para 10% de desempregados, pelo menos entre as pessoas economicamente ativas nesse país. É muita coisa. É muita gente sem ter trabalho. E aí você vê situações, o pior não é isso. O pior é que você acredita, né, em algumas coisas, né? Eu não acredito em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho falado aqui no programa, né, a situação que é emblemática, que foi anunciada agora recentemente. Esse governo cortou aquela linha de crédito da Caixa Econômica Federal, chamada Procotista, que é uma linha que utiliza o dinheiro do FGTS, que porventura o trabalhador tenha depositado na sua conta do FGTS, ele pode usar esse dinheiro para ajudar no financiamento, para dar entrada no imóvel. E aí ele consegue uma linha de crédito mais em conta, mais barato, um financiamento mais barato da Caixa Econômica Federal. Tinha lá um dinheiro para essa linha de crédito, acabou. O governo falou que ia fechar a conta, aí houve uma gritaria. Esse governo falou, não, então eu vou botar mais 2,5 bilhões lá, 2,5 bilhões de reais. Daí a pouco acabou esse dinheiro também, os 2,5 bilhões de reais acabaram. E aí o governo disse, olha, esse ano aqui não tem mais financiamento, acabou o dinheiro, não tem mais financiamento. Muito bem. Daí a pouco fizeram aí feirão da casa própria. Você sabe quanto que o feirão da casa própria rendeu no Brasil inteiro? Agora, esses dias. Olha, nós estamos falando da crise toda aqui. Você está falando da crise toda de 14 milhões de desempregados. O feirão da casa própria movimentou 13 bilhões. Caixa Econômica, através do feirão da casa própria, emprestou 13 bilhões de reais. Isso tudo é dinheiro que vai para a economia, que movimenta a economia. Movimenta, por exemplo, a construção civil, que é uma das maiores geradoras de emprego das atividades econômicas de um país. Pois é, mas quem emprestou esse dinheiro vai conseguir devolver? Vai conseguir pagar? Cara, os caras foram buscar esse dinheiro, a Caixa emprestou. Você acha que a Caixa não faz uma análise prévia? Se o cara tem condições de pagar ou não pagar? Você acha que a Caixa está dando dinheiro sem fazer qualquer análise? Não, eu acho que é evidente que ela analisa o mercado. É evidente que ela trabalha, ela emprestou como 13 todas as instituições financeiras, com uma margem de segurança muito grande. Sim. Mas, Ivan, nós nunca tivemos um estoque tão alto de imóveis nesse país. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... De apartamentos, de terrenos, de casas. Nós nunca tivemos um número tão grande de destratos. Exatamente. Né? Que é quando você contrata, você faz um financiamento, não consegue pagar, você devolve o imóvel. Aí abre um feirão da casa própria, a Caixa empresta 13 bi, pessoas foram lá buscar 13 bilhões para comprar Aliás, imóveis. eu disse destrato, não é distrato, é distrato. Destrato é destratar uma pessoa, é distrato. O governo fecha uma torneira, fecha uma linha de crédito com 2,5 bilhões que estava andando, já tinha ido todo o dinheiro que foi da primeira vez, foi todo o dinheiro que foi da segunda vez, e o governo diz, eu fechei. Eu não estou entendendo o que esse governo quer. Eu não entendo. Fala em reativar a economia, as reformas, porque precisamos fazer as reformas, porque só com as reformas que a economia vai andar. E na hora de irrigar o mercado, as pessoas, com toda essa crise, pessoas estão indo buscar dinheiro de financiamento para a construção da casa própria, que, repito, é uma das atividades econômicas que mais gera emprego. Fecha a torneira, então eu não entendo qual que é. É um governo que, confesso, despirocou. Na minha opinião, né? É que a parte mais fácil, Ivan, do processo é fazer a compra de qualquer bem, né? Assinar um contrato de financiamento
convenhamos, a parte mais fácil do processo. Pagar esse financiamento é a parte mais complicada do Pagar processo. com dinheiro da Caixa, Caio. Poxa. Então, Com dinheiro quem da vai Caixa, pagar? Caio. O cara pega o financiamento lá, a Caixa, Caio. O cara a pega o Caixa financiamento. emprestou o dinheiro. Eu vou lá, Quem pego- é que vai pagar a Caixa? Eu vou lá pegar um financiamento. Quem vai pagar a Caixa? E vou comprar o seu imóvel. Quem vai pagar a Caixa? Eu vou pagar, Pombas. Tá bem. E Eu quem vai vou pagar a Caixa? Eu. E se você Eu não vou conseguir, pagar a Caixa. e se você não conseguir pagar? Se eu não conseguir pagar, é o risco do negócio. Ah, então a gente se engana, né? A gente vende, como? e num Não, então- dado momento a gente não consegue mais pagar. Eu não Mas tô aí, entendendo. como fez o PT, a gente libera o crédito. Não né? tô entendendo. E a política econômica do PT, esses economistas de esquerda, esse pessoal da Unicamp, quando Ô, você louco. consulta, o que eles dizem é isso. Você tem que injetar dinheiro no mercado, você tem que conceder crédito. Aí você concede crédito e quem tomou o crédito não paga. Então você cria uma situação absolutamente irreal, porque você vai inflar dados e vai divulgar números impressionantes. Olha, o pessoal está comprando casa, o pessoal está construindo casa, está movimentando a economia, está comprando carro e não está pagando. Eu acho engraçado. E não tá pagando. Eu acho engraçado esse seu enfoque Aí você cria dos economistas do PT. Porque Os é o economistas discurso. de esquerda, Porque né? é o discurso do pessoal Quer da dizer, Unicamp. quer dizer que os economistas de esquerda, quando assumem o governo, emprestam dinheiro para o povo. E os economistas de direita não. Quando você ouve um economista da Por isso Fundação, por isso da que o Fundação povo vota Getúlio em gente Vargas, da esquerda. quando você, É por isso quando que o você povo ouve, vota em político da esquerda. Pois é, vai porque vivendo o uma político ilusão. da esquerda faz o certo. Vai contrair empréstimo e não vai pagar. Então o certo é emprestar e não pagar. O certo é emprestar e não pagar. O político da esquerda faz o certo. Ele usa o banco estatal para ativar a economia, para movimentar a economia, colocando dinheiro no mercado, colocando dinheiro financiado a custo baixo. Quer dizer, o BNDES pode financiar os irmãos Wesley Batista, lá, os irmãos Wesley. Como é que é? Não, os irmãos Batista, o Wesley e o Wesley. O BNDES Que é pode banco pegar público. que é banco público, pode pegar bilhões de dólares e enfiar na empresa dos irmãos Batista. Batista. Mas a Caixa Econômica Federal não pode financiar a minha casa própria. Então é por isso que o povo vota em economista de esquerda e em governo de esquerda. A Caixa Econômica É por isso. pode financiar, não há dúvida que pode financiar. O que você não pode criar é uma situação irreal. Quando você ouve o discurso de um economista da esquerda, da Unicamp, e ouve um discurso de um economista que não é de esquerda, que é da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a principal escola de economia da América Latina, são discursos completamente diferentes. Não. São Claro que discursos são. completamente diferentes. Claro que Você são. não pode iludir a população concedendo a ela um crédito que ela não vai conseguir pagar. O problema não é conceder Caio, crédito. Caio, O problema é a pessoa que desculpe. compra o carro a prazo e que não paga o seguro do carro, que não leva o desculpe. carro para manutenção, Desculpe. que não tem condições de pagar o IPVA, que não tem condições de pagar a Mas gasolina. ninguém vai tomar um empréstimo. Me desculpe, mas ninguém vai tomar um empréstimo no banco se ele não tiver condição de pagar, cara. Em sã consciência. Em sã consciência. Toma sim, Ivan. Em sã consciência, a pessoa não. toma um Não. empréstimo que acha que vai conseguir pagar. em sã Aí ela consciência, perde o não. emprego e ela não consegue pagar. Em sã consciência, ela perde o emprego. Todo mundo está correndo o risco de perder emprego a qualquer momento, mas você acredita na sua condição e você acredita no seu futuro. E você precisa ter essa fé. Essa fé que move todo mundo, move a economia. Um cara monta uma empresa porque ele tem fé que ele vai vender. O cara monta uma empresa, puta, eu vou montar uma empresa, vou quebrar. Quem que tem essa fé? Você tem fé que você vai montar uma empresa, você vai vender os seus produtos, você vai produzir e vai realizar o seu negócio bem realizado. Todo mundo pensa assim. Olha, eu Agora, tenho muita fé. Esse Agora, negócio que você eu diz... não dou o quando passo você maior que a coloca- perna, porque quando- é perigoso dar o mas passo então maior que a perna. Então ninguém vai comprar casa própria, ninguém vai comprar carro, Não, ninguém vai fazer nada na vida. Ivan, as pessoas Ninguém vão vai fazer nada comprar na casa vida. própria, Caio. mas eu cansei de ver. Caio. Vou até citar o nome. No Walmart, na época da explosão do consumo, a época do maravilhoso Lula, o maior ladrão da história desse país, o maravilhoso Lula. Eu cansei de ver gente empurrando carrinho de supermercado com 2, 3, 4 TVs, 2, 3 caixas de TV dentro do carrinho. E aí eu ficava tavam com pensando, dinheiro, pô. Deus Porque do tavam céu, com dinheiro. 4 TVs de uma vez. 4, porque tem crédito
Porque o crédito, às vezes, o crédito excessivo ilude a pessoa. Então, infelizmente, como não há educação econômica nesse país, a pessoa entusiasma. E quando entusiasma, compra tudo de uma As pessoas vez. têm que se entusiasmar. E quando compra tudo de uma vez, não consegue pagar nada. As pessoas têm que se entusiasmar. Então, qual é a prioridade? A prioridade é a casa. Eu vou concentrar os meus esforços para pagar a parcela da casa. Isso aí movimentou a economia. Mas aí, e deu no que deu. Movimentou a economia. E quebrou o Brasil. Não, o que quebrou, o Brasil. O que quebrou o Brasil não foi o deu consumo. no que deu. Não, o que quebrou o Brasil E o Brasil não foi está quebrado consumo. hoje. Não. E ninguém mais consome, ninguém compra nada, 14 milhões de desempregados. O que quebrou o Brasil não foi o consumo, não. O que quebrou o Brasil não foi o consumo. O que quebrou o Brasil foi, e já falei isso aqui, Lei Candir, por exemplo, né? Essas leis que esses governos fazem, aqueles modelos econômicos, pacotes econômicos que fizeram lá no passado, tantos e tantos pacotes econômicos, Lei Candir, lei não sei das quantas, lei não sei o que lá, que acabou quebrando o país. Não é o consumo não, Caio. Ivan, eu trabalho em cima de números. Um setor que se expandiu absurdamente no Brasil nos últimos anos foi o do turismo. Por quê? Porque a viagem é o primeiro sonho de consumo e é o mais acessível à pessoa que lhe aparece naquele momento em que ela imagina ter dinheiro para tudo, quando, infelizmente, não tem, a não ser que ela ganhe na loteria e torne-se uma milionária. Aí o que faz o cidadão? Eu trabalho com números. O cara não deixa de viajar no carnaval, ele dá um jeito de viajar no carnaval. Gasta um dinheiro que não tem, não paga a conta d'água, não paga a conta de luz. Isso é estatístico. No mês de fevereiro é o mês em que há a maior inadimplência de conta d'água e conta de luz. Por quê? Porque o cidadão foi viajar. As pessoas parece que não prestam atenção no aspecto muito simples da economia, que é não gastar mais do que você ganha. Aí a pessoa gasta na viagem e deixa de pagar o que tem que pagar. E aí deixa de pagar também a parcela do carro. E deixa de pagar também a parcela da casa. Não é todo mundo que vive de maneira irresponsável, Caio. Você está generalizando, você está achando que... Porque o cara foi viajar, ele está sendo irresponsável. Não é todo mundo que vive de maneira irresponsável. Porque o cara vai buscar um financiamento na Caixa Econômica Federal, ele está sendo irresponsável. Não, pô, o cara quer ser feliz, as pessoas querem ser felizes, acima de tudo. Sabe? Muito mais do que pensar na economia, as pessoas querem ser felizes. Essa coisa de colocar a economia em primeiro plano, tudo se fala no Brasil. Quando se fala no Brasil, em um governo no Brasil, o governo precisa cuidar da economia. O governo precisa cuidar das pessoas. Governo precisa cuidar das pessoas. Governo precisa proporcionar uma boa educação para as pessoas. Governo precisa proporcionar uma boa saúde para as pessoas. E é claro que o governo tem que irrigar, sim. E aí é a política de esquerda que você fala, né? Os esquerdistas. O governo tem que irrigar a economia, sim. É muito simples. Eu vou pegar o exemplo da Inglaterra, recém-saída da Segunda Guerra Mundial, completamente destruída. Eu sempre uso esse exemplo porque eu gosto. Gosto de falar da política econômica dos esquerdistas, da Unicamp, né? Política econômica de governo de esquerda. Que não dá certo em lugar nenhum. Não dá certo em lugar nenhum. Aliás, eu desagradei aqui dois esquerdistas, o Ivan e o Henrique José, que está dizendo aqui que eu sou uma besta. Henrique José, você é uma besta. Você é um estúpido. Você deve ser daqueles estúpidos que votam no Lula e que acreditam nele. Né? Eu não voto no Lula, mas você certamente vota. Uma besta, você é que é uma besta. Eu não. Você é uma besta. A esquerda já está provado, a esquerda não dá certo em nenhum lugar. Inclusive a França endireitou. Até a França, que é nascedouro da esquerda, das correntes filosóficas de esquerda, até a França endireitou. Você fala tão bem de Cuba, eu acabei de me encontrar com Você fala muito bem de Cuba. Eu acabei de me encontrar com um amigo. Eu falei de Cuba. Eu acabei de me encontrar com um amigo que acabou de fazer um curso lá em Cuba e que voltou de Cuba
Cuba. Aliás, eu gostaria que ele conversasse com você. É. Você já disse nesse programa aqui, olha, quando a gente vê aquela imagem de Cuba, a gente tem a impressão de que é um país tão limpo, que as pessoas não jogam lixo no chão. Esse amigo acabou de chegar de Cuba, chegou de Cuba na semana passada, falou, eu nunca vi tanta pobreza. Eu nunca vi Mas um país tão sujo. O país sofre um boicote econômico há 50 anos. Sabe onde eu vi riqueza, Você queria Caio? que fosse um país Esse amigo, eu vou trazê-lo aqui no microfone. Esse amigo, eu vou trazê-lo aqui. Esse amigo falou, sabe onde eu vi riqueza, Caio? Eu vi riqueza no Palácio do Governo. Sei. Onde morava o Fidel Castro, onde mora o Raul Castro. Lá eu vi riqueza. O povo passa fome. O povo passa fome. Os carros, a frota toda de carros, sucateada. Sabe o que faz o governo comunista de Cuba? Sabe o que faz o governo comunista de Cuba? As coisas, Caio. Obriga, Nossa, que discurso chato, obriga o cara. taxista. Que Não discurso preciso chato. contar a verdade, porque verdade. o comunista Conta quer a falar, verdade, o esquerdista quer falar bem de Cuba, quer falar bem dos regimes de esquerda. Minha gente, 14 anos de PT, olha o que a gente está vivendo. Conta a Lula verdade. mandando no nosso país, olha o que a gente está vivendo. Verdade. A viva alma mais honesta desse país. Olha o que ele fez com a gente. Esse discurso. Olha o que ele fez com a gente. É do Nixon, esse discurso, é do Nixon, esse discurso. É do Nixon. Imagine você, isso é uma... Você tem de Fala a sair, verdade, você fala a tem de verdade. sair. Fala a Você tem verdade. de sair dos anos 60. Você não sai dos anos 60. Não. Daqui a pouco você vai dizer, até já sei o que você vai dizer. A culpa é da TV Globo. Olha só, a culpa é do Nixon. Daqui a pouco ele vai dizer, a culpa é da TV Globo. Olha, Cuba tem todos os problemas de Cuba, inclusive o fato de ser uma ditadura, sim. É uma ditadura de esquerda. Só tem riqueza onde mora o ditadora. O povo passa fome. Tem todos os problemas. Eu não quero viver lá porque eu não gosto de viver sob ditadura. Não quero viver lá porque eu não gosto de viver sob ditadura. Pensamento único não é comigo. Pensamento único eu não aceito. E não vou viver lá por causa disso. Mas você não pode negar, quando você fala de Cuba, você precisa dizer o seguinte, olha, Cuba lá só tem carro velho, né? Só tem carro da década de 50. Não tem internet. Você não consegue fazer uma ligação Cuba telefônica. sofre um boicote econômico imposto pelo governo americano, Caio Bortolano, que não impunha que não impunha este mesmo boicote econômico a Cuba, quando a ditadura de Cuba, do Fulgêncio Batista e dos outros ditadores anteriores a Fulgêncio Batista, eram de direitas favoráveis aos Estados Unidos. A partir do momento que Cuba trocou de ideologia, passou a ser uma ditadura não de direita, mas de esquerda, aí os Estados Unidos impôs o boicote econômico. Se você quer falar a verdade sobre Cuba, você precisa falar isso. Você precisa falar isso. Você não pode falar isso, só isso que você está falando. Contar a meia verdade. Você precisa contar a verdade inteira. Cuba é uma ditadura? É uma ditadura de esquerda. Que tem presos políticos. Isso, né? isso. Que às Quando 11... a ditadura era de direita, que tinha presos políticos, eles eram assassinados, os cubanos eram assassinados pela Às ditadura 11 da noite lá em Cuba, sabe o que acontece? Os Estados Unidos não falavam nada. Às 11 da noite lá em Cuba, sabe? Culpa dos Estados Unidos. Às 11 da noite lá em Cuba, sabe o que acontece? Na TV local, que é estatal, porque não tem TV aberta, só tem TV estatal. Na rádio local, que é estatal, não tem rádio comercial, lá em Cuba. Caio, Às 11... Vamos contar a verdade pro povo. 11 horas da noite em Cuba, toca o hino de Cuba. No rádio e na televisão. A televisão sai do ar e o rádio sai do ar. Eu nunca tive em Cuba e nem quero ir. Pois é, mas esse amigo foi a Cuba. Ah, tá bom. Esse amigo foi a O Silvio Cuba. Félix também Voltou foi a de lá. Cuba. Voltou de lá. O Silvio Félix também foi a Cuba. O Silvio Félix, quando assumiu o governo aqui da prefeitura, o primeiro governo dele, eu queria saber quem é que fica mandando esses recadinhos pro Caio pra ele ficar me futucando aqui, sabe? Tem alguém que fica lá mandando recadinho, não sai do celular. Ó. Quando eu pego o celular, olhando aqui. Quando eu pego o celular, ele fica bravo. Aí ele tá lá no celular, só lá no celular. Os neguinhos mandando coisa pra ele. Tem alguém que fica mandando coisa pra você me futucar. Nada disso. O que tá no Facebook, Ivan, o que tá no Facebook é público. Tem mensagem aqui da Vera Lima, tem mensagem... Você não pode. Deixa eu encontrar o nome aqui. Viu? Do Francisco Dias, do Gilson Moreira, do Henrique José, que nós descobrimos aqui que é PT mesmo, do Francisco Dias, do Egberto é um nome comprido aqui, Egberto Reinaldo Guaracho Leonardo. Ele diz que a lista de devedores do BNDES abrange todas as classes sociais. É BNDES, o Egberto. Não é para pessoa física, é para a empresa, né?
Então, eu acho que você está se confundindo. Sim, mas há empresas, devedores mas há do grandes empresas e BNDES. pequenas empresas. Pode ser que ele Há tenha. grandes empresas e pequenas A empresas. intenção dele tenha sido dizer isso, né? Mas o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É fomento para a empresa, não é diferente da Caixa. A Caixa empresta para o cidadão. O BNDES empresta para a empresa. Mas você agora o não Lula, pode, pelo você não BNDES, pode. deu 8 bi para o Joesley Batista. Você não Esse pode falar bandido aqui desse Joesley que Batista. eu vivo na década de 60 como se eu fosse um abilolado. Que eu tô lá atrás, eu não enxergo as coisas que estão acontecendo aqui. Eu enxergo as coisas que aconteceram lá atrás e enxergo as coisas que estão acontecendo hoje. E Cuba é sim uma ditadura de esquerda, de pensamento único. Lá só tem o Partido Comunista. Eu não me conformaria Barack em viver... Obama acabou de oferecer uma oportunidade para Cuba, a Barack abertura Obama- econômica, Barack mas aí Obama que tá. é um homem moderno. Vamos abrir a economia de Cuba sem eleições Barack diretas, Obama- sem a volta da democracia. Não é? Os Estados Unidos são suspendem o os embargo Estados e aí Unidos- Cuba volta a ter eleições. Os Estados Unidos É estão justo. preocupados É com justo. democracia na sua É cabeça. justo, é razoável. Na sua cabeça e na cabeça desses que assumem esse discurso direitoide. Direitoide e debilóide. Eu estou falando de Barack Obama, eu não estou falando de Donald Trump. Barack Obama é um cara moderno. Eu não estou falando de Donald Trump. Barack Obama, Estou falando de Barack Obama. Barack Obama é um governante de pensamento moderno. É um estadista de pensamento moderno. Ele sim não vive no passado. Tanto que ele foi lá e tentou restabelecer, né? Esse Trump aí não vai deixar isso acontecer, já tá podando, mas tentou restabelecer. É uma pena. Tentou restabelecer relações com É uma pena Cuba. que os americanos tenham Cuba. votado em Donald Trump. É lamentável. Né? Que a maior nação do mundo tem um presidente como Donald Eu Trump. só digo para você, de Cuba eu não sei. Eu ia dizer aqui, você não deixa eu falar, eu ia dizer aqui da economia da Inglaterra. A Inglaterra se desenvolveu depois da guerra, acabou a guerra arrasado, com a economia em ruínas, a indústria, tudo arrasado na Inglaterra. A Inglaterra se desenvolveu com uma política econômica de esquerda. Foi o Partido Trabalhista quem assumiu o governo depois da Segunda Guerra. Foi quem assumiu o Você está governo. falando de 1945, você não está em 1960, você Mas está em 1945. A Inglaterra é uma monarquia só saiu, parlamentarista, isso foi há 72 anos. A Inglaterra só Não é o que saiu... acontece hoje na Inglaterra. A Inglaterra em 10 anos, saiu daquela crise terrível da Segunda Guerra Mundial para uma das melhores e mais importantes economias do mundo, com uma política econômica de esquerda. Você cita vieses da economia e da política de países pós-guerra. Desculpa, Ivan, é extemporâneo. Como extemporâneo? Ou a Inglaterra de hoje é o país que decretou o Brexit. Eu acho engraçado. A Inglaterra de hoje saiu do Reino Unido. A Inglaterra de hoje quer se fechar em copas. A Inglaterra de hoje não interessa a presença, por exemplo, de imigrantes lá. Isso é xenofobia, Caio. Você está falando de xenofobia. Eu estou falando da Inglaterra de hoje. Xenofobia. Eu estou falando da Inglaterra de hoje que quer fazer reserva de mercado O endireitamento da França pro inglês. é xenofobia, porque eles estão vendo que a política deles colocada em prática no mundo, esta política que você defende colocada em prática no mundo, está levando milhares e milhares de refugiados, pessoas que estão morrendo de fome nos seus países, estão fugindo lá para tentando entrar na Europa. Não, você está citando, isso é xenofobia. Você está citando a Síria. Esse endireitar... Na Síria os problemas são outros. E na Síria os problemas são outros. Eu quero citar a Venezuela. O Brasil é o país que mais recebe venezuelanos de outro país, de regime totalitário, tal e qual Cuba. Venezuela, o país que o petista adoraria que o Brasil fosse. A Venezuela, que tem presos políticos como Cuba tem, que não tem democracia como Cuba tem, como Cuba não tem. Você viu semana passada o que aconteceu? Você viu semana passada o que aconteceu na Venezuela com a invasão do Congresso? Você viu? Eu não vi nada. Você não viu? Eu estou preocupado você com não Venezuela. Viu? Mas não, pera um pouquinho, você está preocupado com o Nixon. Com Venezuela. Você está preocupado com o Nixon. Eu estou preocupado com Venezuela. O homem já morreu. Você está preocupado com o Nixon. Só você e os senadores do PSDB que estão preocupados com a Venezuela. Na Venezuela, apanharam, foram cenas de horror. Os políticos de oposição, você não viu o que aconteceu? A invasão do pessoal do Maduro, regime totalitário.
O Maduro corta o papel do jornal que faz a oposição, tira a televisão que faz oposição do ar, tira a rádio que faz a oposição. Esse é o modelo de país que nós queremos, sem democracia, sem imprensa livre, sem liberdade de expressão e, sobretudo, com gente passando fome, com opositores apanhando, como nós vimos aqui, numa época que você viveu e eu não, dos anos de exceção, dos anos de chumbo desse país. Ô Caio, eu gosto da sua empolgação, você é um cara empolgado, rapaz. Você defende ardorosamente a democracia, eu defendo a democracia. A democracia defende ardorosamente as suas convicções, o que está certo, não tem, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, desde que você tivesse um olhar mais aberto para tudo isso. Você faz, quando eu falo, veja bem, quando eu falo de políticas econômicas de esquerda, né? Evidentemente que quando eu falo isso, eu não estou defendendo Cuba só na cabeça do Caio. Quando eu falo de políticas econômicas de esquerda, eu não estou defendendo Cuba, não estou defendendo Venezuela, que eu nem sei o que está acontecendo na Venezuela. Sei que há uma convulsão social lá, mas não é a primeira vez. Eu já estive na Venezuela, eu já fiquei lá um tempo, conheço a Venezuela. É um país que vive em convulsão social. E você esteve na Venezuela estudando? Eu fui fazer um curso de jornalismo sindical lá, certo? E eu conheço um pouquinho da Venezuela. Aliás, dizem que a Venezuela mais bonita do tem as mundo. mulheres mais bonitas do mundo, que não é verdade. As mulheres mais bonitas do mundo estão aqui no Brasil. Eles lá têm algumas mulheres bonitas. Mas eles têm mas a muitas Misses Universo, tem, né? então. Mas eles investem muito nisso. Mas as nossas mulheres são mais bonitas que as venezuelanas, não tem a menor dúvida. A Venezuela é um país que vive em convulsão social, não é de hoje. De há muito tempo, não é de agora. Eles vivem em convulsão social por conta da extrema pobreza. E não é só nesse governo. Agora, claro, chama-se atenção para esse governo, porque esse governo, em tese, é um governo comunista, né? Os outros, no tempo dos governos de direita, também havia a mesma convulsão social. Aquele, como é que chamava? O Caracasso? Eu não me lembro. O Caracasso foi muito antes do Chaves. Você não se lembra. Claro que você só se lembra aquilo que te interessa, porra. O Caracasso foi antes do Chaves, um governo de direita. Que o povo saiu para as ruas por causa de um aumento de gasolina. Ivan, o Brasil já foi uma ditadura de direita. Sim. Eu não sou a favor. Cuba era uma ditadura de direita. Eu não sou a favor de ditaduras. Cuba era uma ditadura de direita. Eu sou a favor da democracia. Ditadura, seja de direita ou de esquerda, a gente tem que repudiar. Eu repudio. De direita ou de esquerda. De direita ou de esquerda. Você não pode falar que ditadura de esquerda é ruim mas é ditadura de direita. Não. Vou contar uma historinha aqui rapidinha. Reuniram-se lá, você gosta dos Estados Unidos? Reuniram-se uma vez lá, o presidente dos Estados Unidos chamou todos os seus assessores, estava com uma crise aqui você fala tanto de qualidade de vida, Latina. O povo nos Estados Unidos tem uma qualidade de vida muito melhor do que em qualquer país de esquerda do mundo. Tava, claro, é a maior economia do mundo, você queria o quê? Só faltava viver em extrema pobreza, o americano sendo a maior economia do mundo. O Canadá não é a maior economia do mundo, é melhor morar no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, que são países pequenos, do que na Venezuela, ou em Cuba. Não tenha dúvida. Ou na Coreia do Norte. Mas acontece o seguinte, o presidente dos Estados Unidos chama lá os seus assessores, uma crise aqui na América Latina, países aqui da América Latina, uma crise que eles precisavam gerenciar, uma dessas crises geopolíticas, aí chama lá o fulano, os assessores dele, e o presidente diz assim, olha, nós precisamos trazer para nós lá da América Latina os nossos aliados, trazer para o nosso lado os nossos aliados. Aí começou a citar, fala com fulano, fala com ciclano, fala com esse aqui, esse fulano. Aí um assessor do presidente americano vira para ele e fala assim, mas presidente, ele estava se referindo a um presidente de um país latino-americano. Ele diz assim, mas presidente, este presidente desse país aí é um FDP, né? Usou um palavrão para definir o cara. Isso é um FDP. Aí o presidente vira para ele e fala assim, mas ele é o nosso FDP. Isso é política. Isso é política, quer dizer, o cara era um ditador sanguinário de direita, mas era aliado americano, então não interessa que ele é um ditador sanguinário de direita, ele é aliado. Política se faz assim, infelizmente, Caio. Infelizmente. E política se faz assim, a política no mundo é feita desse jeito, os interesses prevalecem. Aí eu sou obrigado a concordar com você. Prevalecem sobre essa questão de direitos humanos. Quando você faz esse discurso aqui de direitos humanos,
porque os Estados Unidos são um grande defensor dos direitos humanos no mundo. Me desculpe, mas você está fazendo Não, não estou fazendo discurso irreal. Não estou fazendo discurso de que os americanos são os maiores defensores dos direitos humanos. Eu apenas falei de qualidade de vida. Você confundiu as coisas. Eu não falei de direitos humanos. Eu falei de qualidade de vida. Não, você fala qualidade de vida para o cidadão. Como se os americanos para o cidadão. Você falou, por exemplo, dos direitos humanos. Você falou, por exemplo, eles são defensores dos interesses deles. Você falou, por exemplo, em xenofobia. Eu cito aqui Los Angeles como a maior capital latina do mundo. Ah, você vai falar, mas é uma questão de geografia. Los Angeles era no México, lá atrás, era. Mas 50% da população de Los Angeles é latina. É uma capital miscigenada, como é miscigenado o Brasil. Como é miscigenada a cidade de São Paulo, de onde você vem. Como tem todo tipo de brasileiro e todo tipo de estrangeiro em São Paulo. Eu não sou preconceituoso, nem xenófobo. Eu estou falando de qualidade de vida. E nem contra os direitos humanos. Muito longe disso. Muito longe disso. Eu fico meio desconfiado, porque pode parecer lugar comum, quando a gente se preocupa mais com a qualidade da cadeia e o jeito como vive o preso, do que com a família que perdeu o pai ou que perdeu a mãe morta por aquele mesmo preso. São coisas distintas. Né? São coisas Mas eu distintas. sou nem xenófobo, nem preconceituoso, nem racista, nem homofóbico e muito longe de ser alguém que ataque os direitos humanos. Estou falando de qualidade de vida. Se você for nas cadeias... O estrangeiro nos Estados Unidos vive tão bem quanto o americano. É evidente que há as grandes fortunas e aí a discrepância é maior, mas estou falando do cidadão médio. Né? Eu conheço brasileiros que vivem fora do Brasil e vivem muito bem em países como Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, em alguns países da Europa. Né? O que me incomoda são as discrepâncias aqui. Não pense você que eu sou apenas pelo capital. Não, eu não sou pelo capital. E não sou pelo Michel Temer. E não acho que ele não tenha que ser investigado e nem punido. Um ouvinte aqui me perguntou se eu votei no Aécio. Votei, enfiei meu voto no nariz. Joguei meu voto no lixo. Me arrependo. Então, mas eu não faço discurso de que o Aécio é guerreiro do povo brasileiro, como o petista faz discurso de que o Dirceu é guerreiro do povo brasileiro. Quando você fala... Eu me envergonho de ter votado no Aécio. Mas quando você fala que o cara que votou no Lula ou que votou na Dilma é o responsável por aí estar, você está partidarizando a coisa, você está colocando a coisa, você está polarizando a coisa, você está transformando a política, e esse foi um grande erro nosso, e nós, infelizmente, nós entramos nesse erro, nós pulamos de cabeça nesse erro, essa história de coxinha e mortadela, virou hoje um fla-flu. Sem dúvida. Nós transformamos a política numa guerra de arquibancada. Né? O antipetismo hoje virou no país uma coisa igual ao anticorintianismo. Sim. Não é? Ou você... gosta do Corinthians ou você odeia o Corinthians. Ou você é corintiano ou você é contra. Né? Sim. E nós transformamos isso. Está errado por causa de uns caras. As políticas, sejam de direita, políticas de esquerda, políticas econômicas, ou políticas educacionais, ou políticas voltadas para os direitos humanos, as políticas públicas, sejam elas de direita ou de esquerda, você tem que analisar de acordo com o momento do país. O que pode ser mais interessante? De repente, você pode ter dentro de um país, você pode ter políticas de direita e políticas de esquerda convivendo perfeitamente bem, na busca de uma melhoria de qualidade de vida. Só que nós chegamos você não pode Ivan, partidarizar desse negócio. Sabe, o antipetismo ser transformado no anticorintianismo. Que não se trata de partidarizar. E não se trata de julgar viés político-econômico ou viés filosófico. As pessoas Mas votam se trata de analisar que nós não temos mais em quem votar. Meu amigo. Bom. Bom. Nós não temos mais em quem votar. Nem para deputado, nem para senador, nem para governador, seja do P que for. Pode ser do PT, do PP, do PSDB, do PMDB e do PQP. Nós não temos mais em quem votar. E talvez a única diferença que eu tenha de petistas como... Eu esqueci o nome dele, Henrique, que me chamou de besta aqui, é o fato de que eu votei... Você nem sabe se o cara é petista? Ele é. O Gustavo viu indicações e ele próprio assumiu aqui que no Facebook dele. Não tem problema nenhum em ser. Né? Eu só o chamei de besta porque ele me chamou primeiro. Mas ele pode ter a opinião que quiser e nós vamos reproduzir a opinião
que ele der. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode achar que o Aécio é a solução quando não é, que o Temer é a solução quando não é, que o Renan é a solução quando não é, e não podemos tratá-los apenas como bandidos e esquecer do Lula. Então, não dá mais para o Aécio, como não dá para o Alckmin, como não dá para o Serra, como não dá para o Temer, como não dá para o Renan, como não dá para o Eunício de Oliveira, como não dá para Gedel, como não dá para nenhuma dessas figuras, Rocha Loures, o homem da mala que já está solto, depois de 2 semanas foi solto, como não dá, saindo da política, pro Abdel Maci, está solto de novo, estuprou 50 mulheres, está solto por razões humanitárias, foi preso, foi reconduzido, foi solto, reconduzido à cadeia e solto de novo, vivendo em prisão domiciliar, no luxo da sua prisão domiciliar, como tantos outros. Não dá para essa gente mais, como não dá para Dirceu. E o que me incomoda é ver o petista gritando: Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Mas é o que ele acredita. Me envergonho de ter votado no Aécio Neves. Por que você se incomoda com isso? Eu me desculpo por ter votado no Aécio Neves. Eu gostaria de ver o petista com o mesmo raciocínio, porque o Lula não é herói, a Dilma não é heroína, e o Dirceu também não é. Mas ele acha que é, pô. Ele acredita nisso. Então nós chegamos num ponto em que não tem mais em quem votar, minha gente. Deixa ele acreditar nisso. Quem é o candidato à presidência da República que nós podemos indicar dessa discussão? Quem é o candidato a governador de São Paulo? Mas esse é o nosso a locomotiva do Estado, a locomotiva do Brasil, que é o governador, que é o governo do Estado de São Paulo. Quem é o candidato a governador do Estado de São Paulo para o ano que vem? Mas esse é o nosso erro. Nós acreditamos num nome. Nós estamos buscando um nome, nós queremos um nome. Quem é o Salvador? Eu falo aqui toda vez. Quem é o Salvador da pátria? Aquele que há de nos redimir. Não, Salvador da pátria não existe, não é? Não existe. Mas quem você está falando em nome. Quem é o nome? Não tem. Quem são os nomes? Não tem. Nós temos que votar numa proposta. Numa proposta. Não é no nome. O nome pouco importa. Se é o Temer, se é o Lula, se é a Dilma, se é o Aécio. Não importa. Tem que haver uma proposta e tem que haver um compromisso. Quem a gente vai votar para deputado ano que vem, Ivan? Eu não sei. O Egberto está dizendo aqui. E o legislativo? Concordo com o Egberto. Como é que a gente vai limpar as nossas assembleias? Eu já tenho falado aqui. Eu parto do seguinte pressuposto. Nenhum desses que aí estão envolvidos em qualquer... Não precisa haver condenação. Não precisa haver condenação. Na minha opinião, no meu modo de ver as coisas. Não precisa ter havido uma condenação em última instância para eu descartar essa figura. Basta que o nome dele esteja envolvido no meio dessa história aí, toda de alguma coisa. Haja uma suspeita, né? E eu já descarto. Eu vou procurar um outro nome. Mas ano que vem eles voltam todos candidatos. Pois é. Mas e vão ganhar as eleições. Aí é que está o nosso erro, né? O nosso erro como sociedade. E não adianta, nós somos uma sociedade multifacetada, totalmente diversificada, cada um pensa de um jeito. Tem o cara que admira, acha o José Dirceu um guerreiro do povo brasileiro. E daí, o que você vai fazer? É a nossa sociedade, ela é assim, tem uma parcela que é assim, tem outra parcela que é assada, tem outra parcela que acha que é o Aécio, que acredita que o Aécio não cometeu nenhuma irregularidade, vai votar no Aécio até o fim. Não votaram no Collor porque ele era bonito? Pois é. Esse homem que foi tirado da presidência da República hoje é senador da República. E novamente implicado. Foi eleito pelo maciço voto feminino. O voto feminino foi... Por quê? Porque o Collor é bonito. Caçador de marajás. Tem gente que vota em candidato porque o candidato é bonito, ué. Sim. Opa, aqui em Limeira, inclusive. O que nós vamos fazer? Aqui em Limeira, inclusive. O que nós vamos fazer? Já é tarde, hein? Mas aqui nós falamos, hoje a Nani não participa do programa, você me ajudou a fazer pelo menos 20 minutos do Educador a Meio-Dia. Aliás, para terminar, que cena impressionante aquela do Copete, hein? Impressionante. Às vezes a gente fala mal de jogador de futebol, né? Chinelinho, não joga nada, né? Mas que coisa, hein? E ele falou um negócio interessante. Todo ensanguentado. Falou das críticas que fazem aos jogadores. Ele falou, o torcedor precisava
jogador como ele precisa ser aplaudido mesmo. Jogador como ele falou, jogador deixa a pele aqui e tal. Então um cara como ele, dedicado como ele, esforçado como ele, que pode não jogar bem. O cara hoje não tá bem, não foi bom nos jogos e tal, mas é um cara que sua a camisa. Fez 3 gols ontem. Sai de Não, campo. e propositalmente ele mostrou as marcas de uma queimadura, que foi uma queimadura doméstica, né? Eu acho que para dizer, porque a torcida pega no pé, Pega né? no pé. Então ele devia, olha, para dizer, para vocês que acham que eu sou chinelinho, que eu sou vagabundo, estou jogando aqui. Poderia não estar jogando, né? Poderia ter ido pro departamento médico e falar, não vou jogar. Não, de fato imagina você tomar uma bolada numa queimadura daquela. Pois e é. toma, né? Durante o jogo, Tomou, toma. tanto que tinha sangue ali. Né? Pode tem contato físico, pode levar uma paulistinha, talvez não, mas uma entrada mais violenta, né? Mas tá bom, Caio. A Então Cássia te ajudei Cog, hoje. a Cássia Caro Cog, que é a esposa do Marcelo Cog, presidente do rodeio, aliás, nós escolhemos rainha e princesas do rodeio, fala em Cristóvão Buarque para presidente da República. Você fala, é um bom você nome. fala em Ciro Gomes, né? Eu hoje, veja bem, hoje, do jeito que está o quadro hoje, se for para falar num nome, eu não gosto de votar em nome, eu gosto de votar numa proposta política. O que não é grande coisa também, não adianta muita coisa, porque né, a gente já votou, eu já votei tanto em propostas políticas que depois o cara acaba, né, fazendo aquele negócio, né, do cara que faz todas as promessas do mundo na hora da campanha e depois que se elege, ele vira as costas para o povo, né? Então, não é garantia de que vai dar certo. Mas eu prefiro votar numa proposta, né, de governo, numa proposta política, do que propriamente num nome. Mas hoje, se eu fosse votar num nome hoje, votaria no Ciro Gomes. E explico por quê. É um bom nome, sem dúvida. E explico por quê. Porque Ciro Gomes é um cara que não está com o nome envolvido no meio dessa bacanal aí, né? Apesar de participar do processo, né? Ele tem um irmão Ele meio foi complicado lá no Nordeste, Sim, foi ministro mas é o do irmão PT, dele, né? É o irmão dele. Cid Gomes, que inaugurou um hospital que não estava pronto e pagou Ele foi 400 paus ministro. para Ivete Sangalo. O Ciro Gomes foi ministro do FHC. O Ciro Gomes foi ministro do Lula. Né? Estudou lá fora, né? E mesmo assim, você não ouviu, foi lá fora você não ouviu estudar. falar nada dele. Política. Nem quando foi ministro do FHC, nem quando foi ministro do Lula. Ele, quando deixou o governo do Ceará, que ele foi governador do Ceará, foi para os Estados Unidos estudar, porque ele tinha um sonho, o de ser presidente do país. Sim. Ele foi estudar nos Estados Unidos visando a candidatura à presidência. E o que não deixaram, ele foi sempre podado. Por que ele foi sempre podado? Porque ele é bocudo. Aliás, passou uma descompostura nos manifestantes, né, que estavam protestando por qualquer coisa embaixo do apartamento dele, no que tem toda razão, né? Porque protesto tem que ter dia e local. Você não pode, por pior que seja o político, você não pode protestar na frente da casa dele. Não, mas deixa não é por isso. E de noite, né? Deixa o camarada dormir e descansar, né? Quando eu falo que ele é bocudo, ele é um cara que fala o que pensa. E eu gosto de gente que fala o que pensa. Eu não gosto de gente que, sabe aquele cara que dá tapinha nas costas, depois se apunhala? Eu gosto de gente que fala o que pensa. Ele fala o que pensa. E se você procurar aí nos YouTube da vida, aí você vai ver a entrevista dele. Tem uma entrevista dele que ele meteu o pau no Lula até não poder mais. Aí tem outra que ele mete o pau na Dilma até não poder mais. Aí tem outra que ele mete o pau no FHC até... Então ele fala o que ele pensa. Não importa quem seja. E eu gosto de gente assim. E, aliás, é por isso que ele não está hoje, não se projetou, não foi indicado para um cargo político mais relevante, exatamente por causa disso. Porque ele fala o que pensa, né? Ele mete o pau em todo mundo. Dá nisso. Né? Você sabe bem como é que é isso. A gente que faz isso aqui, a gente sabe o que sobra pra gente. Né? Ricardo Alves está concordando com você aqui com o nome de Ciro Gomes. Mas, Ivan, Oi. é evidente que... Aliás, até queria me desculpar aqui com o Henrique. Eu me excedi. Desculpe, Henrique, você não é uma besta. Mas ele me chamou de besta, vai ficar por isso. Mas a gente agrada e desagrada. Sim. Nós falamos para pessoas que gostam de ouvir o que nós falamos e pessoas que não gostam de ouvir o que nós falamos. Exatamente. Né? Eu tenho ouvido muito de pessoas ligadas, inclusive, ao governo do Mário Botion. Puxa vida, mas você tem que imaginar que o secretário é uma pessoa. Eu sei que o secretário é uma pessoa, sei que o secretário, estou falando genericamente, não é? Tem família, e a crítica jamais é dirigida ao homem ou à mulher, não é? Ao marido, ao pai de família, à mãe de família, à esposa, né? A crítica é ao gestor público, só.
né? Sim. E as pessoas têm de fazer também essa separação, né? O jornalismo não pode ficar impelido de falar qualquer coisa porque vai ferir suscetibilidades. É evidente que vai ferir suscetibilidades. Ninguém gosta de ser criticado. Eu também não gosto. Você não gosta, né? Você não gosta de ouvir críticas ao seu irmão, ou ao seu pai, ou à sua mãe, Não, a crítica, ou a um filho. A crítica né? bem fundamentada, a crítica que ajuda... Mas incomoda do mesmo jeito, ajuda. Ivan. Não, você pode sentir, você sente, claro, você faz uma crítica ao seu irmão, à sua mãe, ao seu pai, claro que você vai sentir, a sua mãe, a seu pai, ao seu irmão, e a você mesmo, né? Você vai sentir. Mas quando a crítica é bem fundamentada, é aquela crítica que te orienta, que te reposiciona, que te coloca no rumo, que te recoloca no rumo, você tem que agradecer. Mas as pessoas não pensam... a gente não sabe tudo. As pessoas não pensam dessa forma. A gente né? não sabe tudo, a gente não conhece tudo e a gente não é o dono da verdade. Muito pelo contrário, as opiniões divergentes. Esse bate-papo que a gente faz aqui, você com as suas ideias de direita, eu com as minhas ideias de esquerda, esse bate-papo aqui nos ajuda a posicionar, a ver que a esquerda não é o melhor dos mundos e nem é a direita. E nem a direita. Quem sabe, alguém já disse, né, que o meio, a virtude está no meio? A virtude está no meio. A virtude está no meio, né? Quem sabe uma somatória do melhor que há nas políticas de direita, nas definições de direita, do melhor que há nas definições de esquerda, quem sabe uma somatória dessa? Aliás, o mundo caminha para isso, na verdade. O mundo caminha para isso, o mundo caminha... Nós estamos passando por um momento de transição muito sério no mundo, muito grave no mundo. Mas isso aqui significa que nós vamos nos posicionar, nós vamos encontrar um outro lugar lá na frente. Nós vamos encontrar talvez uma terceira via que tantos buscam hoje em dia. Quem sabe? A gente tem que ter essa esperança. Sobre isso que eu acabei de falar, para encerrar de fato, eu conversei com algumas pessoas, converso com algumas pessoas ligadas ao governo municipal, pessoas boas, pessoas de bem, pessoas decentes e pessoas bem intencionadas, sobretudo bem intencionadas. E uma delas me perguntou, mas por que você faz críticas? E eu expliquei, e como é que faz para você fazer menos críticas? E eu disse a ele, faz da seguinte maneira, o agente público tem de estar disponível para atender a população. É evidente que não é toda hora que dá. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Quando ele atende a imprensa, diretamente, não é indiretamente, diretamente ele está falando com o povo. Quando ele está falando com o povo, ele está atendendo a população. Quando ele fala com a imprensa, ele diminui. É que o agente público não pensa assim. Ele diminui em muitas vezes a chance de ser criticado, porque ele está dando a sua versão dos fatos. Então, o que eu sinto, uma das coisas que eu sinto nesse governo é que teve alguém que ficou magoado, o outro também ficou, o outro... Sabe aquela coisa de ficar dodói? Sabe o que é isso? Porque eles se acham acima do bem e do mal. Ficou o dodói. Aí é que está o erro. Pois é. Se acham acima do bem e do mal. Eu também concordo, eles não estão e não são acima do bem e do mal. Mas à medida em que eles se dispõem a falar, a dar entrevistas, a dar satisfação, não é para o Caio, nem para o Ivan, nem para a Nani, nem para o Gomide, é satisfação para a população, eles diminuem sensivelmente a chance de serem criticados. Ou, pelo menos, eles amenizam as críticas que são feitas a eles. Porque se você critica um agente pelo que ele fez, e ele se nega a falar, ele se nega a usar o espaço que lhe é de direito para dar a sua versão, ele é criticado no mínimo 2 vezes. Porque não falou e porque fez o que fez. Então, esse entendimento precisaria ser algo presente a todos os secretários municipais e é presente em alguns. Alguns entendem assim. Alguns entendem assim, mesmo quando criticados, preferem falar, preferem dar a sua versão, claro. Mesmo quando criticados. Claro. Outros se fecham, e quando se fecham, ficam mais expostos à crítica. Isso não é nenhum tipo de ameaça, isso é apenas uma constatação. Perceba, a gente dá a notícia, a gente explica para o povo o que está acontecendo, a gente ouve todas as partes envolvidas e, de alguma maneira, fica bom para todo mundo. Todo mundo ganha. O que fica ruim é quando a notícia sai capenga. E sai capenga por quê? Porque uma das partes não quis falar. Fica muito ruim. E não fala para a gente, mas fala para outros veículos. Fica muito ruim. Então, se isso for sanado, não é?
a emissão, a mensagem, o emissor, o receptor, e a mensagem sai sem ruído, né? Isso é McLuhan. O meio é a mensagem. A mensagem bem emitida, o receptor recebe toda a mensagem, integralmente a mensagem, e não há nenhum ruído da comunicação. Fica bom para todo mundo. Ganha, sobretudo, a população. Resumo, eles têm que se desencastelar, Ah, fica mais fácil. né? Fica mais fácil. Resumo, né? Aquele problema que eu falo aqui, que é o grande problema do Brasil. Palacete Tatuíbi, Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Jaburu. Eles têm que se desencastelar e começar a criar uma sintonia mais fina com a vontade popular. É isso. Ficar atrás do gabinete, deitando regra, deitando de acordo com o que acredita que seja o melhor para o povo, sem ouvir o povo, vai dar com os burros na água, amigo. Caio, Até amanhã, Ivan. Até amanhã. Bom almoço. Boa tarde, Educadora.